Em Canis do Norte, um único golem derrota todos os poderosos golems, incluindo o comandante golem da Companhia Mágica da Terra. Os companheiros ficam em estado de choque extremo. Entre eles está uma garota com olhos vermelho-rubi cintilantes e orelhas anormalmente longas. Todos os presentes ouviram as lendas e se lembram de uma certa frase: a Rainha Bárbara. Esta deusa cruel, mas bela, diante deles se assemelha ao golem da Rainha Bárbara. De repente, algo chama a atenção do nosso protagonista. Quando ele volta a si, se encontra em meio à vegetação, usando seu pijama. Ele se toca em choque, perguntando-se onde está e se está em um sonho. Olhando para baixo, ele fica chocado ao ver que está em pé sobre um círculo mágico, mas não consegue entender por quê. Ele levanta os pés, dizendo que parece assustador. Ao olhar em volta, ele se sente estranho, como se estivesse em um sonho, mas terrivelmente detalhado. Retrocedendo em choque, ele sente uma parede estranha atrás dele. Quando tenta empurrá-la, não consegue movê-la. De repente, ele sai dela e quase cai, mas consegue se controlar. Ele sente uma brisa suave e o cheiro forte da vegetação. Olhando para tudo isso, a única coisa que vem à sua mente é que não é um sonho. Ele se pergunta se foi sequestrado e levado para lá. Verificando o bolso em busca do celular, ele não o encontra. Seu olhar então encontra um buraco na montanha e ele sente algo em seu corpo. De repente, ele realmente quer entrar na caverna. Seus pés começam a se mover sozinhos e ele corre rapidamente em direção a ela. No caminho, ele machuca o pé em uma pedra. Ele imediatamente cai no chão, rolando de dor. Sentando-se, ele segura o pé, soprando nele, aliviado por ainda tê-lo. Em pé, ele pensa sobre seu estranho impulso de entrar na caverna. Espiando para dentro, ele descobre que é um túnel, não uma caverna, e é bastante longo, mas ele pode ver o fim. Ele começa a pensar se deve atravessar o túnel para o outro lado ou voltar para investigar o círculo mágico. São duas escolhas simples, mas ele planeja seguir em frente de qualquer maneira, então é apenas uma questão de ordem. Em retrospecto, a decisão mais importante de sua vida foi essa. Confiando em seus instintos, ele deixa o túnel e volta para o círculo mágico. É uma decisão simples, mas é aquela que escreve a primeira página de todas as histórias que virão. Andando mais, ele fica chocado ao ver um portão grande e maciço. Ele chega até ele retornando ao misterioso círculo mágico e encontra uma única linha se estendendo dele. Sentado para olhar, ele vê que a linha no chão é da mesma cor do círculo. Ela se estende em direção a um bosque na direção oposta do túnel. Enquanto caminha com ela, ele percebe que parece que a linha atravessa o portão. No entanto, há um problema. Não se move quando ele empurra ou puxa. Outro círculo mágico está no portão e parece um pouco sinistro. Ele diz isso mesmo sabendo nada sobre magia. Ele se pergunta que tipo de lugar é esse. Deveria ser fácil de abrir com algum encantamento mágico. Incapaz de pensar em outra coisa, ele grita: "Abra-te, Sésamo!" Ele começa a rir, sabendo o quão ridículo soa. Para sua surpresa, a porta se abre de repente, deixando-o chocado. Olhando para dentro, ele vê que a linha continua. Seus olhos coçam de curiosidade, então ele pula para dentro, pensando que pode muito bem entrar. Enquanto caminha mais, ele percebe que não há luz. Parece alguma ruína ou tumba estrangeira. Ele percebe que a luz da entrada não pode ir muito longe. Se tivesse uma lanterna, poderia usá-la, mas não tem. Se tivesse uma, poderia até usá-la para pedir ajuda e não teria seguido aquela linha aleatória para essa tumba aleatória. Ele se pergunta se o túnel o levará a uma casa ou algo assim. Se pelo menos conseguir chegar a uma casa, poderá contatar a polícia ou sua família. De repente, ele sente dor na cabeça e percebe que algo está errado. Caminhando mais, ele vê uma luz brilhante. Caminhando mais, ele se encontra em um enorme salão. Entrando, ele fica chocado ao descobrir que as paredes estão brilhando, perguntando-se do que são feitas. Seguindo a linha, ele chega a outro círculo mágico. Sentado, ele pensa em como o túnel de onde veio está ligado a este. Isso não o ajuda muito, mas ele se sente melhor por estar aqui. Parece valer a pena.
De repente, ele sente algo e, quando se vira, fica chocado ao encontrar um esqueleto sentado em um trono. Ele fica apavorado, pensando que depois de caminhar por terras desconhecidas finalmente encontrou outra pessoa, mas é apenas um esqueleto. O esqueleto está vestindo coisas caras, então ele adivinha que é bastante importante, provavelmente uma tumba. Juntando as mãos, ele afirma que é apenas uma vítima infeliz e não está tentando profanar a sepultura. Ele pede ao esqueleto para não amaldiçoá-lo. Ele de repente nota um livro na mesa lateral. Parece um livro de pedra e parece ter sido deixado lá pelo esqueleto, indicando sua importância. Interessado, ele caminha em direção a ele, mas as encadernações o mantêm fechado e preso ao pedestal. Em vez de uma fechadura, há outro círculo. Ele acha que pode abrir com alguma frase, semelhante à do portão de pedra. Apavorado, ele se lembra da frase Labra-te, Sésamo, e pensa que a explosão da porta foi culpa dele. Embora esteja apreensivo, sua curiosidade vence. Ele diz isso e, de repente, o livro explode. Chocado, ele fica apavorado com o brilho, mas percebe que funcionou. Quando ele o abre, ele pensa que precisa inventar algumas desculpas, mas o livro agora está aberto e é hora de olhar para dentro. Ao olhar para o livro, ele vê um script que nunca viu antes, mas consegue lê-lo. Detalha a invocação do Rei Feiticeiro e a teoria da destruição do mundo em 2000 anos. Mais adiante, o escritor se apresenta. À medida que sua vida se aproxima do fim, ele registra os detalhes de suas técnicas de invocação finais. Seu nome é Libby Zilani. Antes que aquele que abriu este livro repouse sua concha vazia. Se um ser vivo entrou em sua sala de pedra, 1000 anos devem ter se passado desde que o velho mundo pereceu no fim do reinado do Rei Feiticeiro da Destruição e o bloqueio de tempo na Porta de Pedra foi liberado. O menino olha para o esqueleto, murmurando que o homem deve ter se referido a isso. Portanto, este livro provavelmente foi deixado para trás por ele. Embora não tenha certeza do que esse bloqueio de tempo possa ser, o menino supõe que deve tê-lo quebrado quando destruiu a porta, o que o leva a pedir desculpas ao esqueleto por inadvertidamente arruinar seus planos. Ao continuar a ler, ele aprende que o governante louco do submundo, o Rei Feiticeiro da Destruição, trará o fim do mundo. Através de uma vida de pesquisa, o homem afirma ter finalmente descoberto o ritual para invocar esse ser e agora está pronto para colocá-lo em prática. O menino ri, pensando que o homem deve ter um desejo de morte, razão pela qual ele decidiu invocar o Rei Feiticeiro. Sentindo uma pontada de pena pelo homem, agora reduzido a um esqueleto, ele reflete sobre a ideia de que o Rei Feiticeiro, o governante da destruição, se manifesta em seu mundo através de convocação seletiva do submundo. Sem dúvida, o Rei Feiticeiro mencionado em registros passados deve ter sido trazido usando meios semelhantes, mas ele se pergunta se simplesmente estar morto não é suficiente. O Rei Feiticeiro anterior foi morto antes que pudesse acabar com o mundo, embora seu desejo de destruir fosse intenso. Sua proficiência mágica era deficiente. O garoto conclui que ninguém até agora foi poderoso o suficiente e determinado a destruir o mundo. O autor do livro aconselha um processo simples de 2 etapas para garantir o sucesso. Primeiro, selecione um recipiente com base apenas no poder mágico, escolhendo um habitante do submundo com a força necessária, mas sem o desejo de destruir o mundo. Em seguida, implante um forte desejo de entrar no início da caverna do fim, que ele criou. Entrar na caverna ativará a técnica escala de alerta de transcrição da alma, anulando a personalidade do habitante do submundo. Chocado, os olhos do garoto se arregalam ao perceber que a caverna que ele queria explorar era o próprio início da caverna do fim. A percepção o enfurece, e ele se lembra de correr em direção à caverna, agora entendendo que isso teria apagado completamente sua personalidade e memória, substituindo-as pela vontade de destruir o mundo. O garoto grita, amaldiçoando o esqueleto, repreendendo-o por quase ter acabado com sua vida se ele tivesse entrado naquele túnel. Ele grita para o esqueleto ir sozinho se quiser morrer, reclamando do problema que quase causou a ele. Depois de fazer um escândalo, ele se acalma, lembrando que o esqueleto já está morto. Ele então resume que este é de fato um mundo diferente, e ele foi convocado para se tornar o Rei Feiticeiro. Enquanto lê mais, ele descobre outro detalhe crucial. Para convocar o Rei Feiticeiro, o invocador deve oferecer sua própria vida como compensação.
O garoto percebe que esse homem sacrificou sua própria vida para convocá-lo para este mundo. O garoto fica chocado, mas continua lendo. O texto menciona que para garantir a conclusão do ritual, indivíduos com sangue antigo são sacrificados como estímulo. Ele não entende completamente os detalhes, mas a menção de sacrifício sugere fortemente que houve outras vítimas. Uma onda de choque percorre seu corpo, e ele levanta a perna, imaginando chutar o esqueleto de Zilean para o outro lado da sala. O pensamento de que outros foram sacrificados o enfurece, mas ele pausa, abaixando a perna ao perceber que Zilean já está morto. Se ele ainda estivesse vivo, ele definitivamente teria dado um chute nele, mas chutar um esqueleto agora não vai ajudar em nada. Ele se orgulha de ser uma pessoa moral e se recusa a ceder à sua raiva. Ao sair da caverna, ele percebe que o céu está escurecendo. Mesmo depois de se tornar o rei feiticeiro, ele não consegue se livrar de sua raiva. Olhando para o céu, ele reflete sobre a estranheza de sua experiência. Ainda não caiu a ficha de que ele está em um mundo diferente, especialmente porque ainda não encontrou nenhum habitante vivo. Mas enquanto olha para o céu, ele se convence de que foi convocado para outro mundo, pois existem 2 luas aqui. No dia seguinte, ele vagueia pela área e eventualmente tropeça em uma pequena cabana. A fruta semelhante à maçã que ele encontra tem gosto de cranberries, embora pareça que a fruta não é colhida há anos. Apenas ter um lugar para dormir é suficiente para ele. Dentro da cabana, ele encontra algumas roupas de homem, que ele pega emprestado. Elas são um pouco grandes, mas ele não pode ser muito exigente. Felizmente, há um pomar perto da cabana, então pelo menos ele não morrerá de fome. Esta área parece estar cercada por paredes de rocha íngremes, e a única saída fácil parece ser através daquele túnel. No entanto, depois de aprender sobre a transcrição da alma de Zalani, ele não é corajoso o suficiente para tentar. Ele bebe a água da torneira, achando-a refrescante. Sem perigo imediato à vista, ele se pergunta o que deve fazer a seguir. Uma onda de tristeza o invade ao perceber que não há ninguém com quem conversar e ele não encontrou nada vivo, embora evitar animais também não seja uma má ideia. Ele se deita, chorando, enquanto a solidão começa a consumi-lo. Seu olhar cai no livro do estudo, e ele acha estranho que a casa não tenha janelas ou portas internas, além daquela que leva ao estudo. No entanto, o estudo foi claramente selado por magia, sem mostrar sinais de desgaste. Dentro, todos os livros nas prateleiras estavam relacionados à magia ou feitiçaria. Parecia que ele possuía alguma capacidade de traduzir a língua deste mundo, mas a maioria dos livros no estudo eram muito técnicos para ele entender, deixando surpreendentemente poucos que ele pudesse entender. Ao voltar ao estudo e pegar um livro específico, ele descobre que é uma introdução à feitiçaria, a única dentro de sua compreensão. Este livro acontece a ser sobre a criação de Gollum. Ele convoca uma grande pedra e fica assustado. Ele descobriu que seu atributo elementar é a terra. Ele cantou a criação de seixos, então deveria ter sido uma pedra menor, deixando-se perguntando o que deu errado. Para recapitular, ele foi convocado para este mundo, vestindo um pijama ridículo, para se tornar o rei feiticeiro da destruição. No entanto, ele evitou que sua personalidade fosse sobrescrita pela personalidade destrutiva preparada pelo invocador, e graças a isso, ele se tornou uma vítima do gelo Kai. Ele ainda não consegue encontrar uma maneira de escapar deste vale cercado por penhascos íngremes. Por enquanto, ele tem comida e abrigo, e está atualmente lendo uma introdução à magia da biblioteca. A pedra se transforma em cinzas, assustando-o, e retorna ao solo quando ele para de canalizar mana nela. Ele está feliz que este lugar esteja longe da cabana, caso contrário sua cabana teria sido esmagada. Com isso, ele agora entende o tipo de magia que pode usar. Ele olha para o cemitério de círculos mágicos falhos de outros elementos. Ele agora sabe que não tem talento além do atributo terra. Ele está irritado e não quer admitir que ele não teve nenhuma reação com os elementos relacionados ao fogo e à água. Ele está triste por não poder usar a útil magia de fogo ou a mágica ilegal do gelo. Ele se pergunta se é possível que ele não consiga provocar uma reação da magia de outros atributos. Ele acha que é culpa do livro, e um dos autores deste livro de magia é aquele que o convocou para destruir o mundo, agora um esqueleto chamado Lib Zilean.
Ele acha que a cabana em que está morando era a casa de Zilean, mas como a cabana e o pomar estão há muito tempo negligenciados, parece que ele foi convocado vários anos após a morte de Zilean. Ele deduz que este pode ter sido o local onde Zilean estava pesquisando a convocação do rei feiticeiro, e que ele foi o autor deste livro. Considerando o currículo do autor, usando o título de arquimago da corte real, ele acha que Zilean pode ter sido professor em alguma academia e se pergunta por que alguém com uma posição tão elitista queria destruir o mundo. Ele acha Zilean tolo por ter terminado a própria vida e também por tê-lo arrastado para isso. Ele entende por que ele fez isso, e dentro do livro de pedra que pode ser considerado seu bilhete de suicídio, era para seu noivo. Seu noivo foi pego em conflitos políticos e morreu, e foi por isso que ele queria destruir o mundo, mas isso não significa que ele possa simpatizar com as ações de Zilean. Pelo menos agora ele sabe que seu atributo é terra, e a seguir ele o estudará em detalhes. Há um total de 12 volumes do livro de introdução. O primeiro é uma visão geral de cada atributo, o segundo é o atributo fogo e o quarto é a terra. Ele fica chocado e se pergunta por que apenas o livro da terra é tão fino. É evidente como a sociedade mágica tratou o único atributo mágico que ele poderia usar. Depois de reler, ele entende que Zilean estava desrespeitando o atributo terra e indiretamente dizendo que a magia da terra é inútil, mas ele não está errado sobre isso. Ele percebe que o quarto volume é diferente e tem um estilo de escrita diferente do primeiro, e de alguma forma parece gentil e caloroso. Ele percebe que o quarto foi escrito pelo coautor Enili Hughes, e imaginar Zilean ensinando-o faz seu estômago virar. Ele imagina Enili Hughes como um tipo gentil em Assam, e ele sabe que ao estudar algo, estar motivado é muito importante. Agora ele terminou com a preparação da aula e o intervalo do almoço, e ele vai desafiar a criação de Golem, a muito esperada e sua favorita. Golem é um soldado mágico da Terra e um servo silencioso que obedecerá absolutamente a qualquer ordem que seu criador der. É eficaz em batalhas antimágicas e também é amplamente utilizado nos exércitos de muitas nações. Mesmo Zilean, que odiava, tinha uma alta opinião dos golems. O aspecto que o interessa é a parte do servo silencioso, e ele acha que seu comportamento será como o de um cachorro de estimação. Ele é como uma criança neste mundo e não tem ninguém para compartilhar seus pensamentos. Nessa situação, ele pode sentir suas próprias limitações. Ele usa a magia e cria um golem estranho, que lembra suas notas baixas em arte, mesmo que ele imaginasse que fosse uma noite mais fria do que essa. Ele precisa se concentrar. Caso contrário, virará pó. Ele completa a preparação do corpo principal. Ele verifica o livro, percebendo que precisa dar uma ordem simples. Ele ordena que avance 10 passos e ele começa a se mover. Ele está maravilhado com isso e orgulhoso de seu trabalho, mas começa a quebrar e vira pó. Ele está desanimado, mas a magia não falhou. Em vez disso, estava funcionando. No momento em que ele forneceu mana e inseriu o comando 10 passos, foi decidido que sua vida seria de 10 passos. Ele sabe que a ordem é a chave, e ele começa a experimentar. Ele dá várias ordens, e se a ordem for muito longa, ela falhará e o golem não começará. Ele testa isso várias vezes, e cada uma delas tem uma vida útil curta. Isso não significa que ele não ganhou nada com isso, mesmo que a ordem seja abstrata e complexa, mas se for curta, ela começará. Ele dá um exemplo da ordem para, por favor, pegar muitos frutos roxos. Os frutos roxos são as maçãs com sabor de cranberry, e ele as chama de maçãs cranberry. Graças ao golem, ele não precisará colher maçãs hoje. Ele percebe que o sol vai se pôr em breve, e ele precisa terminar isso antes do anoitecer. A cabana tem algo que parece uma lâmpada, mas ele não sabe como usá-la. Ele diz que o livro afirma que a criação de golem requer muito mana, e não se pode criar muitos em um dia, mas parece que ele ainda tem muita mana sobrando. Ele trouxe o único livro de golem da biblioteca, mas não consegue lê-lo porque são apenas fórmulas e símbolos. Ele pensa em testar mais uma vez antes de voltar, e antes de criar, ele percebe um objeto brilhante e vai verificar. Ele descobre que é um pilar de pedra proeminente, e ele pensa que se transformá-lo em um golem, então será um de alto nível. Ele já criou vários golems agora, e ele vai transformar isso em um golem. Ele inicia a criação,
cria cuidadosamente o corpo, segue os passos e agora precisa dar ordens. Ele considera torná-lo seu subordinado, mas rejeita a ideia porque é uma pessoa civilizada e não quer um escravo. Ele só cria golems porque quer alguém com quem conversar, e isso lembra o cachorro que ele tinha em casa. O cachorro o reconhecia como seu dono, mas agia de acordo com seu próprio livre-arbítrio. Ele não fazia coisas que não gostava e às vezes nunca ouvia se estava de mau humor, e ele pensa em dar-lhe uma ordem para ajudar um ao outro. Ele ordena que se torne seu companheiro para sempre. Ele vê que nada está acontecendo e se pergunta se falhou. Ele considera mudar as palavras, mas percebe que uma grande quantidade de mana está vazando de seu corpo, e sua mana começa a fluir para o golem e começa a circular. Em vez de sentir, ele pode vê-lo com os olhos, e está drenando muita mana dele. Ele desmaia, e o golem olha para ele. Ele acorda em seu quarto, e percebe que seu casaco e botas não estão nele, e ele vê o golem. Seu corpo está pesado, e ele pergunta se o golem o trouxe de volta, e ele acena com a cabeça. Parece inteligente, e seu experimento é um sucesso. Ele pensa em dar-lhe um nome, e depois de decidir, ele o chama de Golteru. Ele agradece a Golteru por cuidar dele e diz que eles devem se dar bem. Ele diz a Golteru seu nome, mas percebe que não sabe o seu próprio nome. Ele pensa sobre seu nome, suas informações familiares e a memória de sua vida no mundo anterior, que é quase inexistente, e ele pensa que é melhor esquecer os sentimentos que sentiu pelas pessoas no mundo anterior. Em poucas palavras, ele não apenas perdeu suas memórias. O único que sabia dele e o convocou também está morto. Ele mal conseguiu evitar a transcrição da alma graças a ele ter tropeçado. O fato de ele ser capaz de entender a linguagem deste mundo faz considerar que não é impossível que algo tenha acontecido com seu corpo ou cabeça, e o culpado já está morto, sem outra pista disponível. Ele se sente triste em suspiros, percebendo que não há como ajudar algo que ele acabou de esquecer. Ainda cansado porque sua mana foi sugada enquanto criava Golteru, ele decide deitar na cama até seu corpo se recuperar. Ele começa a organizar sua memória enquanto deixa Golteru ouvir, contando-lhe sobre o mundo em que viveu antes e tudo o que aconteceu antes de ser convocado. Enquanto fala, ele confirma que ainda consegue lembrar os nomes de pessoas do mundo anterior, mas essas pessoas são figuras históricas, artistas e políticos. No entanto, quando se trata de seus pais, irmãos ou do lugar onde costumava viver, ele não se lembra de nada. Ele percebe que Golteru pode entendê-lo, o que o deixa feliz, e quando ele fala sobre o pijama que está usando, ele olha para ele e se pergunta se Golteru o entende. Ele pensa que Golteru é um bom garoto. Enquanto Golteru o encara, ele pergunta por que está tão perto. Sem noção de espaço pessoal, ele pergunta se Golteru é um cachorro. Finalmente, ele percebe o padrão na testa de Golteru e pergunta sobre ele. Quando ele criou o corpo de Golteru, o padrão não estava lá, então ele toca nele, o que envergonha Golteru, mas ele ainda o toca. Ele ri porque, apesar do corpo grande de Golteru, ele ainda dá aquela resposta, ou seja, Golteru é como um cachorro. Golteru se sente para baixo, e isso o preocupa. Ele pede desculpas porque foi longe demais. Ele se acalma e percebe que Golteru gosta de ser acariciado na cabeça. Seu corpo está pesado, mas é ótimo, e como ele pensou, é bom ter um parceiro que o ouve. Depois disso, 3 dias se passam. Seu corpo se recuperou, e ele leva Golteru para tomar banho. Golteru é um trabalhador dedicado e também tem dedos nobres. Ele também encontra algo novo, sabão, e ele não tinha ideia de que Golteru estava usando. Ambos se respingam com água, e ele diz a Golteru para baixar a cabeça para que ele possa limpá-lo. Ele está aliviado porque, afinal, ele acabou de dormir e agora se sente bem. Ele percebe um buraco e se pergunta se ele estava lá antes. Ele lembra que é o lugar onde ele criou o corpo de Golteru, e como o pilar se foi, um buraco se abriu na base do pilar. Não parece natural e é muito largo. Ele acha que é uma parede. Golteru pega suas roupas e tenta impedi-lo. Ele se solta e percebe que Golteru não está seguindo ele, o que ele costuma fazer. Ele olha para dentro do buraco e vê uma pessoa lá dentro. Ele rapidamente pede a Golteru que traga uma corda para ele poder descer. Ele chama, mas não há resposta, então ele não tem escolha a não ser ir verificar.
Ele prepara a corda e agradece a Golteru. Ele ordena que ele segure a corda enquanto ele desce, mas quando ele olha para baixo, ele fica com medo. Ele tenta se acalmar porque não pode mostrar esse lado dele. Finalmente, ele desce e, como ele pensou, o buraco não é natural. Ele pensa sobre o que é esse lugar e percebe Golteru descendo. Ele diz a ele para parar, mas Golteru não escuta e desce. Ele está impressionado com os reflexos de Golteru. Ele não está mais preocupado porque se Golteru pode se mover assim, ele pode facilmente subir de volta. Ele começa a procurar pela pessoa, mas acaba sendo um esqueleto. Como ele sabia que estaria nesse estado, ele já esperava, e agora suas chances de encontrar esqueletos são de 100%. Ele pede desculpas por perder a calma e olha para Golteru, vendo sua expressão aterrorizada. Ele tenta acalmá-lo e consegue, deixando Golteru feliz. Ele volta para o esqueleto. Como ele não pode discernir seu gênero e as roupas estão rasgadas, ele se pergunta como ele acabou aqui. Ele percebe que o esqueleto está acorrentado e há um círculo mágico embaixo dele. Ele pensa que esse humano foi o sacrifício que foi escrito no livro de pedra de Xion para convocar perfeitamente o rei feiticeiro, e que essa pessoa é vítima do ritual de Zilean. Ele se pergunta se ele também poderia ter acabado assim se tivesse dado um passo errado. Ele se ajoelha e pede a Golteru que remova as algemas para que possam fazer um túmulo para o esqueleto na luz do lado de fora. Dormindo sozinho em um lugar escuro, ele também recusaria tal condição. Ele diz a Golteru para ir para a superfície e depois puxá-lo para cima. De repente, ele percebe algo caindo do cadáver, e ele se sente um pouco triste ao ver que é algo que uma garotinha usaria, um pequeno grampo de cabelo de flor. Ele volta para a superfície, e não há nada de notável na sala. Ele tem certeza de que este foi o lugar onde Zilean realizou o ritual. Enquanto Golteru sobe, ele percebe que há outro buraco logo abaixo da entrada. Todo o pilar que ele usou para criar Golteru se estende através da superfície a partir daqui. Ao calcular, ele percebe que o material que ele usou para fazer Golteru era muito, e ele pensa que ficou condensado. Golteru traz-lhe uma flor, e ele agradece por encontrá-la. O lugar é perfeito. Há muita brisa e ele decide que este é o lugar onde ele plantou as sementes da maçã de cranberry. No futuro, será uma árvore, e o cadáver não se sentirá mais solitário. Após o funeral, ele enjoa de comer frutas. Faz muito tempo desde que ele provou carne, e graças ao recurso de busca do Gollum, ele rapidamente encontra um depósito de alimentos. A exploração da cabana está progredindo em bom ritmo, e ele percebe que a comida não estragou, pensando que é alguma espécie de feitiçaria. Ele encontra algo útil, um mapa. Ele conta a Golteru sobre isso, percebendo que sua vida no outro mundo chegou a uma grande virada. Depois de descobrir o mapa no estudo de Zilean, eles finalmente ganham uma compreensão do mundo exterior além da área fechada. Ele aponta para o mapa e conclui que este deve ser o seu local, pois está rotulado como Final Candidate 324 Basin. Em seguida, ele aponta para o assentamento mais próximo, mas, incapaz de decifrar as legendas e símbolos do mapa, permanece sem saber a distância. Golteru lhe dá uma maçã de cranberry, e ele expressa sua gratidão. Ele revela que tem o hábito de balançar levemente o ombro sempre que se sente feliz. Determinado, ele diz a Golteru que eles devem escapar desse lugar. Se eles permanecerem, eventualmente ficarão sem comida. Assim, eles começam os preparativos para partir. Para provisões, ele seleciona alimentos de longa duração e outros suprimentos essenciais para viagens, incluindo suas maçãs de cranberry favoritas. Ele também embala alguns livros. Os preparativos levam vários dias, e depois de muito tempo, ele finalmente está pronto para se libertar dessa gaiola. No entanto, sua principal preocupação é como navegar pelo penhasco. Ele pensa em usar o feitiço Criar Pedra, que conjura um grande rochedo a cada lançamento. Ele planeja destruir o penhasco usando continuamente esse feitiço. Incerto da espessura do penhasco, ele decide fazer um teste primeiro. De repente, Golteru se aproxima, e ambos se encontram no ar, fazendo-o gritar. Golteru os pousa com segurança na beirada e gentilmente o coloca no chão. Ele agora entende o significado da opção aérea de Golteru. Ele tenta se acalmar,
aliviado por não precisar gastar seu mana, e olha para fora do penhasco. Ele se aproxima da borda para ter uma melhor visão e fica chocado ao descobrir que não há nada à vista. Eles estão no meio do nada. Para piorar a situação, eles estão cercados por um penhasco em forma de rosquinha com aproximadamente 50 metros de espessura. Em contraste com os jardins exuberantes e verdes da bacia, o outro lado do penhasco é um deserto marrom e árido, onde nem mesmo a grama é escassa. A disparidade entre o interior e o exterior é esmagadora, mas ele decide que não adianta pensar nisso. Ele sugere a Golteru que eles devem encontrar uma encosta para descer. De repente, Golteru o abraça e ele grita enquanto saltam. Ele ordena a Golteru que a partir de agora, ele decidirá quando saltarão, olhando intensamente e questionando se Golteru entende. Em seguida, examina o mapa e informa Golteru que há uma estrada principal próxima, raciocinando que se há uma estrada, deve haver pessoas passando, então eles seguem nessa direção para investigar. Esta é a primeira vez que ele se aventura para fora e seu coração acelera de excitação. Ele está curioso, lembrando-se das bestas mágicas que leu em seu livro de feitiçaria. Essas bestas mágicas são monstros que possuem magia semelhante à dos feiticeiros e, dada sua localização remota, há uma alta probabilidade de ele encontrar um. Ele sorri, confiante em seu status de rei feiticeiro, uma figura semelhante a um chefe final, o que deveria torná-lo mais forte que qualquer monstro. Quando chegar a hora, Golteru o ajudará e, se for um monstro perto de uma cidade ou estrada, até mesmo a magia de nível iniciante deve ser suficiente para derrotá-lo. De repente, Golteru fica na frente dele e ele fica perplexo, pois Golteru sempre o seguiu meio passo atrás. Ele pergunta se há algo errado e então ouve uma voz rindo, reconhecendo que foi notado. O monstro comenta que seu golem possui altas habilidades, mas parece semelhante aos usados na agricultura. Ele fica pasmo ao ouvir a voz de um menino que acabou de atingir a puberdade emanando dessa monstruosidade. O monstro continua, observando que embora o golem seja fraco, ainda é o familiar de um rei feiticeiro e ele esperou muito tempo por esse momento, esperando ser entretido. O protagonista percebe que o monstro é semelhante a um chefe de meio estágio. Um arrepio percorre seu corpo quando Golteru fica furioso e o monstro também fica com raiva, revelando que seu demônio das sombras é uma criatura especializada em combate físico. Com um golem tão frágil, o rei feiticeiro perecerá em segundos. No entanto, o inesperado acontece. Golteru de repente estoura a cabeça do monstro e sangue começa a fluir. O rei feiticeiro fica pasmo e se aproxima para inspecionar o corpo, confirmando que está morto. Sua primeira batalha em outro mundo termina em quase segundos sem ele nem mesmo levantar um dedo. O sangue em Golteru desaparece e o cadáver do monstro também desaparece. Ele instrui Golteru a sentar, observando que o monstro estava contaminado e, embora tenha desaparecido, ainda é revoltante sair sem limpar. Ele está maravilhado com os ataques de Golteru, que aconteceram tão rapidamente que ele nem mesmo conseguiu segui-los. O demônio também fez alguns comentários perturbadores, mas o rei feiticeiro está satisfeito enquanto seu golem permanecer feliz. Se é só isso que é preciso, será fácil para ele manter Golteru contente. Depois, eles chegam à estrada principal, mas não encontram ninguém, então continuam para oeste ao longo da estrada. Embora haja também uma estrada de carruagem, eles não encontram ninguém. Eventualmente, eles encontram um macaco com a pele endurecida como pedra e ele está fascinado por essas criaturas. Ele deduz que eles devem habitar a área, pois já viu vários. Um deles se aproxima dele e ele presume que está sendo amigável, então ele se aproxima para tocá-lo. Ele diz a Golteru para olhar, achando que parece fofo, mas em vez disso, Golteru o chuta, fazendo o macaco bater em uma pedra e morrer. Ele fica pasmo e sacode Golteru, exigindo saber por que ele fez isso, apenas para perceber que estão cercados. Ele fica chocado ao descobrir que há muitos macacos de pedra ao seu redor e seu humor é claramente hostil. Ele acha que essa hostilidade é porque seu camarada foi chutado e espancado na frente deles. Um dos macacos o ataca, mas Golteru o salva e começa a lutar contra os macacos de pedra. Golteru esmaga os macacos e os soca. Ele fica assustado depois de ver um cadáver de macaco, mas não acha que Golteru será derrotado por esses macacos. No entanto, como parceiro de Golteru e como feiticeiro, ele sabe que deve fornecer apoio.
Ele para e percebe que só conhece 2 feitiços. Um é criar seixos e o outro é objetivo e criação. Ambos parecem inúteis nesta situação. Ele acha que é inútil. De repente, um dos macacos de pedra ruge e ele percebe que é maior em tamanho em comparação com os outros macacos. Todos os macacos levantam as mãos para o céu e o solo começa a subir no ar. Ele fica pasmo ao ver pedras no céu, cada uma do tamanho de uma bola de rugby, e fica perplexo. Ele percebe que cada pedra é capaz de rachar sua cabeça e há muitas delas. Ele sabe que não pode desviar delas quando começam a cair. Golteru o cobre com seu corpo e ele se pergunta se Golteru está tentando protegê-lo. Ele questiona se o corpo de Golteru será capaz de suportar o impacto, pois seu parceiro poderia morrer. De repente, memórias de sua vida anterior vêm à tona em sua cabeça e, instintivamente, ele levanta a mão. Todos os macacos olham para o céu, parecendo confusos. Ele abre os olhos, percebendo que ficou quieto por um tempo e que as pedras não caíram. Ele vê que as pedras estão flutuando e não se movendo, e ele percebe que os rostos dos macacos estão ficando pálidos. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele balança a mão e as pedras seguem seu movimento. Ele percebe que pode movê-los como quiser e joga as pedras de volta nos macacos. A chuva de meteoros negros cai sobre os macacos, exterminando-os. Mais tarde, ele encontra os macacos novamente, que podem usar magia da terra, e eles tentam a mesma tática. Desta vez, ele cuida disso rapidamente. Ele entende que o funcionamento dessa técnica é simples. Ele só precisa direcionar sua consciência para a magia-alvo e ordená-la. Como ele é um homem civilizado, mesmo que ele chame de ordem, é mais como fazer um pedido educado à magia do inimigo. Se a pedra ficar preta, ele ganha controle sobre ela e pode lançá-la na direção do inimigo. Depois de lidar com os macacos várias vezes, ele domina completamente a anulação de controle de magia hostil. Ele não sabe qual é o problema com essa habilidade, mas percebe que pode controlar a magia de outras pessoas usando-a. No entanto, ele não pode usá-lo até que permita que o oponente lance sua magia primeiro. Ele também observa a fraqueza dessa habilidade. É uma habilidade defensiva não agressiva. Ele revela que as bestas mágicas perdem a vontade de lutar quando veem que seu controle sobre sua magia foi tomado. A expressão que eles mostram quando a pedra muda de cor é trágica. É a expressão de desespero de alguém que perdeu a coisa em que mais confiava. É como se sua esposa, com quem você está casado há muitos anos, estivesse te traindo com um encanador. Ele decide chamar essa habilidade de NTR. Goltaru olha para ele e ele diz a Goltaru que ele é o único que pode apreciar suas habilidades de nomeação. Naquela noite, ele sente frio por causa do tempo, mesmo que tenham viajado apenas uma curta distância da bacia. A diferença de temperatura é drástica. Ele se lembra de que Zilani disse que a bacia está isolada do mundo exterior por uma barreira e que o interior da bacia é um mundo completamente diferente. Ele verifica o mapa e vê que deve haver um templo no caminho para o seu objetivo, o assentamento chamado Samali. Ele pensa que seria útil se aquele lugar lhes oferecesse abrigo. Goltaru termina de cozinhar a comida e entrega a ele. Ele agradece a Goltaru e pede desculpas por incomodá-lo, observando que Goltaru é um trabalhador árduo porque sua própria afinidade com fogo é ruim, então ele não pode acender uma fogueira. Goltaru, por outro lado, pode, tornando uma grande ajuda. Goltaru também lhe dá uma sobremesa, o que o surpreende, e ele não tem nada do que reclamar. Depois de comer, como esperado, ele não consegue dormir por causa do frio. Goltaru quer cobri-lo, e ele agradece a Goltaru, também pedindo-lhe perdão. Ele sente que o corpo de Goltaru é quente e macio como silicone. Ele percebe que Goltaru pode mudar a dureza e a temperatura de seu corpo. Ele não sabe o que está acontecendo porque, apesar de suas incríveis habilidades de percepção, ele deixou os macacos cercá-los. Quando havia apenas um macaco, ele não estava fazendo nada, e ele acha que Goltaru não reconheceu o macaco como um inimigo. Quando os macacos estavam longe, Goltaru falou com ele sobre os macacos da Terra, e ele ouviu a história, provavelmente pensando que os macacos não são seres perigosos. Mas ele se pergunta o que fez Goltaru percebê-los como inimigos. Pouco antes do ataque, Goltaru elogiou o macaco como fofo.
Ele não consegue pensar mais e adormece, pensando que deveria apenas se casar com Goltaru. Ambos estão se dirigindo para o assentamento mais próximo de Somali, de acordo com o mapa. No caminho, eles encontram mágicos macacos bestas. Se eles estão no caminho certo, eles deveriam ter visto o templo até agora. No entanto, em vez do templo, ele percebe mais cadáveres de macacos, cada um deles decapitado. À medida que viajam, não encontram mais macacos vivos, apenas seus cadáveres, todos com cabeças decepadas, o que o faz pensar se alguém está matando-os sistematicamente. Se é um extermínio, é estranho que os corpos tenham sido deixados para trás. Ele também observa que os macacos parecem ter crescido. Ele avista algo no chão e o pega. É um cristal marrom que se assemelha a uma joia, e ele se lembra de tê-lo visto antes. Goltaru limpa para ele, mas ele diz a Goltaru que está bem porque já estava limpo. Ele não sabe por quê, mas Goltaru tem limpado para ele mais do que o normal desde esta manhã. Eles já reuniram muitos cristais, coletando-os como nozes, e o saco de couro já está cheio. Ele diz a Goltaru que uma pedra biliar de baleia poderia ser vendida por dinheiro, e seria benéfico se eles também pudessem vender esses cristais. Até agora, ele não abordou o assunto do dinheiro porque ele só tem algumas moedas e notas vinculadas a um território específico, e ele não tem certeza se elas ainda teriam algum valor. Finalmente, eles chegam ao templo, onde ele percebe que as estátuas da deusa estão se movendo. Ele observa que elas carregam cristas idênticas às de Goltaru, percebendo que elas também são golems. Os golems os veem e se afastam para permitir a passagem. Enquanto ele caminha, ele percebe que todos os golems têm seios excessivamente grandes, o que o faz pensar se essa era uma preferência de seu criador. De repente, ele sente algo e instintivamente agarra a mão de Goltaru, embora Goltaru não esteja fazendo nada. Ele questiona se está enganado, tendo apenas sentido que Goltaru poderia atacar as estátuas da deusa. Ele pede desculpas e explica a Goltaru que atacar não é permitido, e como Goltaru é inteligente, ele sabe que não agirá impulsivamente agora. Ele considera as armas que os golems estão segurando, que parecem capazes de facilmente cortar o pescoço de uma besta mágica. Ele está maravilhado com o interior do templo, mas se assusta quando vê um golem, confundindo-o com um humano. Ele então percebe que a cabeça do golem está faltando, o que é provavelmente o motivo pelo qual não está se movendo. A curiosidade sobre a construção e o artesanato do golem o domina, e ele toca o corpo para examiná-lo. Ele fica tão absorto em seu exame que perde a consciência do seu entorno, algo que ele ainda lamenta. Durante esse tempo, ele sente o intenso olhar de Goltaru atrás dele, mas como isso já aconteceu antes, ele não leva isso a sério. Depois de examinar o corpo, o aspecto que mais o intriga é o componente de armadura adicional. Ele suspeita que a armadura de pedra especial mencionada no livro possa se referir a isso, e ele considera equipar Goltaru com ela. No entanto, antes que ele possa tocá-la, o corpo se quebra em pedaços. Ele fica atordoado e acusa Goltaru de ser um demônio, perguntando por que ele chutou um cadáver. Quando ele olha para Goltaru, ele fica chocado ao ver uma linda garota parada diante dele. Ele não a reconhece e se pergunta se ela é um golem, já que ela carrega uma crista idêntica à de Goltaru. Ele especula que ela possa ser a irmã de Goltaru e a cumprimenta. Ele se vira para encontrar Goltaru, apenas para ver outros golems correndo em sua direção. Ele entende porque eles estão enfurecidos. É porque o corpo de seu camarada foi destruído. A garota se prepara rapidamente para a batalha, e uma confrontação é iminente. Ele está completamente perplexo. Ela pula sobre ele, mostra o braço quebrado do golem para os outros e o destrói. Ele não consegue entender por que ela está provocando-os ainda mais, mas logo percebe que ela está fazendo isso para desviar a atenção deles dele. Ele está impressionado com suas ações. Ela é igual ao irmão, embora tenha sido ela quem instigou a briga em primeiro lugar. Os golems tentam decapitá-la, mas seus ataques nem mesmo deixam um arranhão. Ela agarra dois deles, esmaga um no chão e arremessa o outro contra um terceiro golem. Em seguida, ela chuta e destrói a cabeça do terceiro golem. Ainda restam 3, e ele quer ajudá-la. Ele considera usar NTR, mas quando ele tenta, falha. Ele se lembra de que os golems podem repelir qualquer interferência mágica,
tornando os oponentes particularmente desafiadores para os feiticeiros. Mais uma vez, ele se sente completamente inútil. Ele percebe que ela mal está bloqueando ou desviando dos ataques e deduz que é devido à diferença de velocidade. Assim como ele suspeitava, uma série súbita de ataques ferozes segue. Resta apenas um golem, e quando ela volta sua atenção para ele, ela começa a se comportar estranhamente. Ele está confuso e não entende por que ela está olhando para ele, como se estivesse esperando ordens, como um cachorro. Então ele percebe que ela é Golteru. Ele ordena que ela olhe para trás, e ela rapidamente termina o último golem. Embora a ameaça tenha sido neutralizada, seu coração está batendo mais rápido do que nunca. Ele sabe que se disser o que pensa, não haverá volta. Ele pergunta se ela está machucada, e ela começa a tremer. Ele então começa a chorar tristemente, porque seu parceiro se transformou em uma linda garota por sua própria vontade. Tudo está destruído, e se o dono deste lugar descobrir o que aconteceu, ele será responsabilizado como criminoso. Ele considera brevemente a situação, então eles fogem rapidamente após oferecer desculpas. Enquanto sobe a montanha, ele escorrega, mas ela o segura. Ele percebe a braçadeira nela e percebe que se assemelha às algemas do cadáver que descobriram no fundo do poço. Ao sentir uma brisa, percebe que vem apenas do vento oeste. Ela acende uma fogueira, preparando a refeição habitual, crostine de queijo derretido com ervas aromáticas. É o prato favorito dele, e ela também lhe dá maçãs com cranberry, que ele adora. As maçãs são cortadas exatamente como ele prefere, e ele sabe que só há uma pessoa que poderia fazer isso. Ele olha para ela, confirmando sua suspeita de que essa garota é realmente Golteru. A capacidade de antecipar as horas das refeições não mudou em nada, e o pensamento de que Golteru se transformou em uma bela elfa feminina ainda ecoa em sua mente. Ele se pergunta se deveria andar com ela em público. Embora as pessoas possam ser cativadas por ela, ele percebe que provavelmente o viriam como um entusiasta de golem. Ele teria que se explicar, e sua aparência atual não é sua forma verdadeira. É por causa de sua obsessão pela deusa Golem que Golteru percebeu e se transformou, embora isso, sem dúvida, fosse visto como pervertido. Ela o toca e pergunta por que ele está preocupado com algo trivial. Ele é um homem que julga os outros pelo caráter, não pela aparência. Ele a acaricia e garante que não é nada, agradecendo-lhe pela refeição. Não importa como ela pareça, ela ainda é sua querida e adorável Golteru. Mesmo que ela se tornasse um homem musculoso por engano ou se parecesse com uma escultura de um deus grego, seus sentimentos não mudariam. Golteru prometeu a ele não machucar nenhum humano ou golem no templo, e ela cumpriu sua promessa apenas chutando os golems. Com suas habilidades, ela poderia ter lançado ataques preventivos, mas ela escolheu esperar até depois do primeiro golpe para retaliar. Embora ela não pareça do tipo, ela é bastante astuta. Se ele continuar chamando-a de Golteru, algo não parece certo, então ele decide encurtar para Gol. Ele explica que é apenas uma abreviação e que, quando alguém perguntar o nome dela, ele o dirá confiantemente como Golteru. Ele se recusa a comprometer isso, segurando a dignidade de quem a nomeou. Ele percebe o pescoço dela e pergunta a Gol se está tudo bem porque os golems no templo o atingiram com toda a força. Naquele momento, ele estava muito sobrecarregado com a situação que se desenrolava para perceber. Ele está convencido de que aqueles golems estavam mirando especificamente em seu pescoço. Mesmo que eles tenham parado de funcionar, uma vez que a área acima de seus pescoços foi destruída, ele deduz que o pescoço era seu ponto fraco. Ele verifica o pescoço dela e não encontra cicatrizes. Ela de repente se aproxima, fazendo-o corar. Ele diz a ela que não pode deixar de ficar animado quando ela se aproxima dele nesta forma. Ele presume que ela eventualmente voltará à sua forma original quando ela ficar entediada e considera a possibilidade de que ela possa até mesmo se transformar em seu ideal, um golem blindado de aparência legal. Ele menciona que eles não encontraram ninguém no templo, então eles precisam continuar sua jornada para Somali. Eles devem acelerar o passo porque ele está ficando cansado de acampar na natureza. Espiar o mapa por cima do ombro é seu hábito usual, mas com sua nova aparência, suas longas orelhas de elfo estão o cutucando muito.
Ele observa suas longas orelhas e se pergunta se os habitantes deste mundo têm todas essas características. Ele lembra que os golems no templo tinham orelhas redondas e especula que ela entendeu mal, pensando que ele tinha um fetiche por anos longos e estava fazendo um favor a ele. Ele não tem certeza de como o mal-entendido ocorreu, mas ele se sente grato por seu esforço. Ele elogia suas longas orelhas, dizendo a ela que acha elas fofas e que ele as ama. Ela fica surpresa e memórias de sua vida passada passam diante de seus olhos, fazendo lágrimas caírem. Ele pergunta o que há de errado, mas de repente ele desmaia no chão. Sua cabeça lateja de dor e ele percebe que o estresse da mudança repentina no ambiente está causando um colapso mental, exatamente como ele antecipou. Ele a tranquiliza dizendo que está bem, apenas tonto. Eles precisam chegar a um assentamento e descansar, então ele a incentiva a correr em direção a Samaline. Eles continuam sua jornada, mas ele fica surpreso ao descobrir que este lugar se chama Samali. Quando chegam às ruínas do assentamento, não há ninguém lá. Ele esperava esse resultado, presumindo que as pessoas haviam se mudado para outro lugar e que isso deve ser um assentamento abandonado. As casas estão vazias, mas Gol vê algo. Ele investiga e encontra uma luz. Ele especula que alguém possa estar dentro. Ele rapidamente ajusta sua roupa e bate na porta. Esta é a primeira vez que ele encontra outro humano, e quando a porta se abre, um homem aparece. Ele fica surpreso porque não esperava ver outro humano aqui. Ele está desapontado que a primeira pessoa que ele encontra neste mundo não seja uma garota ou senhora bonita, mas um velho homem desgastado. No entanto, ele está aliviado que pelo menos o homem pareça gentil. Finalmente, eles chegam ao assentamento, mas o que encontram são os restos de um assentamento, pois os habitantes da cidade já foram embora. Como um rei feiticeiro convocado para este mundo, a primeira pessoa que ele encontra é um homem de meia-idade de aparência gentil. O homem comenta que é estranho ter uma conversa no portão e os convida para entrar. Ele vê Gol e suspira, mencionando que esta casa não é dele. O rei feiticeiro se pergunta se o homem é um assassino, e pela aparência, ele está desorganizado. Ele precisa responder rapidamente. Embora ele possa falar a língua deste mundo desde o momento em que foi convocado, ele não conversou com pessoas há muito tempo. Ele fica nervoso e diz algo tolo. Embaraçado, ele olha para o homem e se pergunta por que ele está sorrindo. O homem se apresenta, dizendo que seu nome é Simel Speria e que ele é do Instituto Mágico do Império. Speria estende a mão, e o rei feiticeiro tenta se apresentar, mas percebe que não tem nome. Ele considera usar um nome falso, lembrando que o único nome que conhece é Zalane, mas ele escreveu alguns livros com esse nome, então há uma chance de ele ser reconhecido. A única prova de sua identidade é seu pijama puído, mas ele nem sabe o próprio nome, e o pijama é o único vínculo com sua origem. Ele finalmente se apresenta como Nemec Dezai. Ele continua sorrindo, sentindo que Gaú está o observando, provavelmente impressionado com seu senso de nomeação. Speria pondera o nome e comenta que Dezai não é comum aqui, sugerindo que ele possa ser do Extremo Oriente. Ele acrescenta que, embora não seja um especialista, ele pode dizer que o Gaú de Nemec não é um Gaú comum e presume que Nemec deve ter muitos fardos a carregar, o que é verdade. A conversação fluiu tranquilamente, e Nemec explicou que Gaú era seu parceiro Golem, cujo nome era Goltaru. Speria ponderou que Goltar era uma deusa da guerra, conhecida como Bárbara, e comentou que era um bom nome. Nemec percebeu que sua habilidade de tradução se ajustava automaticamente e corrigia todos os erros que ocorreram quando ele estava recebendo seu nome falso. Ele estava tentando dizer outra coisa, mas quando as palavras saíram de sua boca, elas se inverteram. Ele se orgulhava do nome de Goltaru e, com uma pronúncia forte, afirmou que Goltaru era forte e confiável, e que sem ela, ele não teria chegado tão longe. Speria acenou com a cabeça em compreensão, mas Nemec percebeu que suas palavras não tiveram o efeito desejado quando Speria voltou a chamá-la de Goltar. Determinado a não desistir, Nemec insistiu que, como aquele que deu o nome a ela, era seu dever garantir que as pessoas conhecessem seu significado. Ele a elogiou e detalhou suas habilidades, mas Speria continuou a chamá-la pelo nome errado e, finalmente, Nemec desistiu. Após as apresentações, eles acompanharam Speria para uma refeição. Ficou claro que Speria era um verdadeiro viajante.
Seu equipamento era projetado para a mobilidade, e a comida que ele comia era sofisticada. Speria deu a Nemec algo chamado chucrute como agradecimento pelo queijo que Nemec ofereceu a ele. Pelo relato de Speria, Nemec soube que os países do leste estavam envolvidos em guerra, então ele decidiu se passar por um fugitivo de um país derrotado, planejando usar isso como vantagem. Fazia muito tempo que Nemec não tinha uma conversa como aquela. Speria acendeu o fogo com sua magia de fogo, eliminando a necessidade de Gol fazer isso. Nemec aceitou a derrota, reconhecendo que a magia de fogo era superior à magia da terra nessa situação. Speria admirou Gol, afirmando que esse G1 era notável e que era a primeira vez que ele via um tão proficiente em cuidados. Nemec sorriu, sentindo que havia vencido essa rodada, empatando o placar. Embora Nemec estivesse preocupado com Speria, o tratamento de seus ferimentos já estava completo. Speria lutou contra feras mágicas poderosas e chegou até ali sozinho. Nemec estava confuso com o termo miasma. Speria revelou que a razão pela qual ele veio para lá era investigar o miasma, mas estava pior do que ele esperava. Então ele cancelou seu plano e pretendia voltar para a cidade no dia seguinte. Agora, entendendo por que a cidade estava abandonada, Nemec perguntou a Speria se eles podiam viajar com ele. Eles só tinham mapa e navegar pela área sozinho seria difícil. Speria concordou, pois ele ganharia um guarda-costas em troca. Nemec agradeceu. Speria sugeriu que eles deveriam dormir agora, pois seria perigoso se não se movessem ao amanhecer. Speria estava tentando explicar que os macacos eram perigosos e que ele também os tinha visto ativos durante o dia. Nemec estava um pouco preocupado, mas apesar de dormir no chão, fazia muito tempo que ele não dormia sob um teto. Como sempre, Gol deitou ao lado dele para aquecê-lo, mas Nemec disse a ela que não era necessário naquela noite, pois já estava quente, o que a deixou irritada. Speria também estava presente, e Nemec achou embaraçoso dormir como um bebê. Gol, em sua irritação, liberou uma explosão de sede de sangue e se moveu para atacar Speria, culpando-o pela situação. Nemec agarrou a mão dela para detê-la, e então ele adormeceu enquanto segurava a mão dela. No dia seguinte, Gol lutou contra os macacos e os destruiu. Speria ficou impressionado com suas habilidades. Nemec já tinha visto executar o EL Drop muitas vezes, e era realmente magnífico. Ele se perguntou se era uma técnica assassina, razão pela qual ela a usava repetidamente. Apesar de seu sucesso com o EL Drop, Nemec achou que talvez fosse hora de ensiná-la outras técnicas, e ele acariciou-a afetuosamente. Speria ficou surpreso porque estavam encontrando macacos na estrada principal, comentando sobre a habilidade de Gol de detectar inimigos ao redor deles e observando que golems geralmente são projetados para evitar monstros enquanto se movem. Nemec riu, tentando parecer um tolo. Speria mencionou que os goblins da terra são uma má combinação para os feiticeiros porque as rochas em suas costas são capazes de repelir magia. Ele continuou explicando que a razão pela qual há tantos goblins da terra na área é devido ao miasma. Speria tentou explicar tudo a Nemec, que ouvia atentamente. Speria sugeriu que a estratégia mais eficaz seria destruir os macacos usando as habilidades de Gol. Ele explicou que a feitiçaria da terra usada pelos goblins envolve manipular a massa das rochas, e Nemec perguntou se esse era o tipo de feitiçaria que cria rochas no ar e as lança sobre os alvos. Speria confirmou, acrescentando que até mesmo golems de nível militar são impotentes contra eles. Nemec refletiu sobre os golems no templo da deusa, pensando que eles também deviam ser formidáveis se fossem capazes de exterminar os goblins. Ele compartilhou seus pensamentos com Speria, que explicou que a feitiçaria é uma técnica usada para controlar o poder mágico e é usada apenas por feras mágicas. As feras mágicas têm um núcleo de feitiçaria que lhes permite manipular a magia pré-existente. Nemec agora entendeu como os goblins podiam lançar pedras existentes, percebendo que essa habilidade não podia ser chamada de magia da terra. Embora ele pudesse usar NTR para fazer pedras voarem, na verdade era uma forma de feitiçaria. Speria comentou que, embora Nemec tivesse um ótimo golem, seu conhecimento de magia era deficiente. Graças ao EL Drop de Gaud, ela conseguiu destruir os monstros, razão pela qual Nemec se absteve de usar NTR na frente deles. Nemec perguntou se alguém além das feras mágicas podia usar feitiçaria, ao que Speria respondeu que nunca tinha ouvido falar de tal coisa.
O único que poderia usar feitiçaria, além das feras mágicas, era aquele das histórias, o Rei Feiticeiro.